Você provavelmente já teve contato com algum desses produtos nas prateleiras e não fazia ideia de que eles já foram banidos alguma vez. Ou às vezes eram situações tão inusitadas com grandes marcas que a gente se esquecia com o tempo. A indústria brasileira já teve que recolher lotes inteiros às pressas por motivos bem bizarros. No vídeo de hoje falarei de produtos famosos do passado que sumiram do mercado brasileiro do dia para a noite. Tudo isso por ordem da Justiça. Se você viveu a sua infância e adolescência lá por volta de 2012, 2013, 2014, eu tenho certeza que você se lembra dessas pulseirinhas de elástico, também conhecidas como Rainbow Loom. Essas daqui eram pura modinha nessa época, junto com as capinhas de celular, boné de aba reta. E não era só popular no Brasil, na verdade virou uma grande febre no mundo inteiro, e com esses elásticos pequenininhos você conseguia fazer um monte de coisa, e não só pulseira. E era bem legal porque sempre tinham combinações de cores diferentes, você tinha que usar a sua criatividade. Mas vocês sabiam que algumas foram tiradas do mercado porque continham substâncias cancerígenas? Lá por volta de 2014, testes laboratoriais da Europa revelaram que vários desses produtos continham substâncias bem tóxicas e potencialmente cancerígenas. A substância identificada Foi o fitalato. que são compostos químicos utilizados na indústria para tornar o plástico mais flexível, maleável, o que era necessário para fazer essas pulseirinhas aqui, que a gente conseguia tecer usando os dedos, garfos ou até mesmo esse tear de plástico que vai desbloquear memórias. Por mais que essa substância ajudasse, ela também é perigosa em altas doses. Eles são classificados também como disruptores endócrinos, estão associados a problemas de desenvolvimento, problemas reprodutivos e até mesmo o risco de câncer. Pela legislação da União Europeia, o limite máximo permitido em brinquedos infantis é de 0,1%. Porém, alguns desses elásticos contavam com 40% dessa substância, 400 vezes mais do que o limite legal. Já é de se esperar que quando começaram a divulgar essas pesquisas, também falavam dos riscos do brinquedo, que ele era perigoso, que poderia acertar o olho da criança, o elástico. A mídia sempre aumentando um pouco a situação, né? E vocês vão entender o motivo. Após a divulgação dos laudos pela emissora BBC, várias lojas por lá no Reino Unido retiraram esses elásticos de suas lojas. Mas o problema não estava exatamente na marca oficial. Sabemos que você podia comprar de marcas oficiais, mas também tinha aquela versão de procedência duvidosa, e eram essas que tinham os altos níveis. Mas é claro que muitos pais, com medo dessas pesquisas, resolveram jogar fora os elásticos ou não comprar mais. No Brasil, os órgãos de defesa do consumidor, como a Proteste e vários portais de notícias, alertaram sobre esse perigo, mas lembrando, eram só as falsificadas e algumas matérias deixam isso bem claro, até porque eu me lembro que tinha o da marca Estrela, não tinha problema nenhum, tem o simbolinho do Inmetro, tá tudo certo. Você que gostava de produzir essas pulseiras, você foi impactado por essa proibição? Você foi impactado por essa notícia? Comente aqui embaixo. Agora a gente vai voltar um pouco no tempo, e isso aqui vai desbloquear memórias de vocês. Vocês se lembram da vez que proibiram o álcool? Mas calma, não é qualquer álcool, mas sim aquele que a gente usava geralmente para limpar a casa, para desinfetar, que era o álcool líquido 92,8. Na verdade, é álcool líquido 92,8 graus INPN. Vamos chamar aqui de 92,8%. Em 2002, a Anvisa proibiu a venda do álcool líquido com concentração acima de 46%. Vocês se lembram de uma época que era tudo álcool em gel, que começou a se popularizar o álcool em gel em casa? Eu me lembro muito bem disso, porque em casa a gente usava muito álcool para limpar, e de repente só tinha o quê? Álcool em gel. Se você quisesse algo mais forte, você teria que comprar em gel. Isso porque as concentrações acima deste limite tinham que ser vendidas obrigatoriamente na sua versão em gel. Você deve se lembrar de algumas matérias na TV falando a respeito disso, ou de matérias em jornais. Os supermercados foram impedidos de vender o álcool 92,8%. E não só isso, a embalagem foi limitada para aquela de 500 ml. E o motivo dessa proibição foi o alto índice de acidentes. E era uma época diferente. Crianças manuseavam álcool e adultos não tomavam tanto cuidado no manuseio dele. Estimativas da época apontavam que o álcool
álcool líquido era responsável por cerca de 150 mil casos de internações por queimaduras no ano no Brasil. E desse total de vítimas, mais ou menos 45 mil eram crianças. Foi a partir desse número alarmante, né, um número grande, 150 mil, que a Anvisa tomou essa atitude. Mas não foi todo mundo que aceitou essa mudança muito bem. Lembro de muitas pessoas reclamarem na época da mudança, mas não só pessoas comuns, mas também a Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Álcool, que recorreu à justiça alegando que a Anvisa não tinha competência legal para legislar sobre o comércio do produto e que a medida poderia prejudiciar a indústria. Tanto é que isso virou uma bagunça e no mesmo ano da proibição, em agosto, as indústrias conseguiram uma liminar judicial que suspendeu a resolução da Anvisa. Logo, o álcool 92,8% e os de 70%, os acima de 46%, voltaram a ser vendidos nos mercados. Mas olha só que interessante, durante esses meses em que a proibição estava em vigor, vários centros de tratamento de queimados relataram uma redução de até 60% no número de atendimentos de vítimas de acidentes com o produto. Depois disso, eu lembro que ninguém mais tocou nesse assunto de álcool, de proibição de álcool, mas essa disputa entre proibir ou não ele foi até o final de 2012, quando a Justiça Federal cessou de forma definitiva a liminar das indústrias, reconhecendo a legalidade e a competência da Anvisa para proteger a população. Assim, a partir do dia 1º de fevereiro de 2013, a proibição da venda desse álcool passou a valer em todo o território nacional. Foi definido que as indústrias deveriam se adequar até 31 de janeiro de 2013 e todo estoque irregular encontrado a partir de fevereiro será recolhido. Teve a sua venda banida para o consumidor comum, ou seja, você ainda encontra, mas você não vai encontrar em um supermercado e não vai ser tão fácil assim também comprar. Mas talvez você deve se lembrar que lá por volta de 2020, quando aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, o álcool 70% voltou temporariamente aos mercados. Porém, em 2024, a proibição voltou outra vez. Eu vi que esse caso voltou às mídias recentemente por causa de uma resolução e eu resolvi conversar com vocês a respeito dele, que é o caso do disco do Ave Sangria de 1974. Esse era o álbum de estreia da banda pernambucana Ave Sangria, que foi lançado em maio de 74, sendo considerado um dos maiores marcos do rock psicodélico brasileiro e também um símbolo do movimento alternativo e da contracultura. Vocês acreditam que assim, um tempinho depois de ser lançado e tudo mais, tiveram que tirar às pressas das lojas? Tudo isso por causa de uma música. Uma das faixas do disco se chamava Seu Valdir, que foi considerada na época uma afronta. Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Por ordem do governo militar, o LP foi recolhido das lojas de todo o Brasil e também foi proibida a execução dessa tal música na rádio. Tanto é que hoje em dia, esse LP com essa faixa do Seu Valdir é algo extremamente raro. Pouquíssimas pessoas têm porque não durou nem um mês direito nas lojas. Coração apaixonado batendo pelo senhor. A letra falava de uma declaração de amor para um homem esse que é o Seu Valdir, mas acontece que aqui a música era cantada por um homem. Logo, a censura federal achou tudo isso muito estranho, lembrando que estamos falando da década de 70 e essas coisas eram vistas de uma maneira diferente pela sociedade. Essa música foi considerada um incentivo à homossexualidade e por esse motivo que foi banida. Para continuar vendendo vinil, a gravadora teve que lançar uma segunda versão sem essa faixa e alguns até dizem que teve algumas alterações em sua capa. E existem várias histórias que circulam na internet envolvendo a proibição dessa música. Alguns dizem que essa faixa foi originalmente escrita para uma peça de teatro que deveria ser cantada por uma personagem feminina, mas no final o Marco Polo, vocalista da banda, resolveu cantá-la. Alguns falam que uma atriz pediu para o Marco Polo escrever essa música, que seria para uma novela, mas como a novela não saiu, resolveram reutilizá-la no LP, levando o disco a ser vetado. Tem também uma outra história que fala que o Seu Valdir era
dono de uma pensão onde a banda morava no Rio de Janeiro e que por atraso e falta de pagamento colocou os caras pra fora. E aí eles fizeram essa música meio que de zoeira, mas no final foi banida. Tem também uma outra história falando que a mulher de um general não gostou dessa música e que por esse motivo ela foi banida. Gente, são várias histórias e se você conhece melhor a respeito desse caso, pode comentar aqui embaixo. Se você sabe qual é a verídica, comente aqui. Mas o que aconteceu é que 52 anos depois, ou seja, agora em 2026, o Ave Sangria foi recompensado com uma pensão vitalícia de R$2.000 por mês, além de um valor retroativo que está sendo calculado, mas que eles vão receber depois. No caso, esse valor corresponde aos 3 integrantes dela. Ainda segundo matérias, as famílias do baterista Israel Semente e do guitarrista Paulo Rafael, que já estão falecidos, também receberão uma quantia. Podemos dizer que 52 anos depois, a música foi desbanida e agora você encontra no Spotify, no YouTube e em outras plataformas. Hoje em dia tá uma onda de sabor chocolate, sabor sobremesa, sabor leite condensado, né? Isso até virou meme. Mas vocês se lembram do caso do suco Ades, sabor soda cáustica? Isso aconteceu em 2013 e repercutiu bastante no Brasil. Não sei se vocês se lembram das notícias, das matérias na TV. A venda do suco à base de soja da marca Ades está suspensa em todo o Brasil. A área Anvisa suspendeu hoje a fabricação, distribuição, comercialização e o consumo em todo o país de produtos da marca Ades. Tudo começa em março de 2013, quando a Unilever Brasil anunciou o recall emergencial de um lote de Ades sabor maçã, que era aquela versão que vinha 1,5 litro, e aí o caos se instaurou, porque as pessoas queriam saber o motivo. Assim, uma investigação realizada pela Vigilância Sanitária de Minas Gerais e laudos antigos confirmaram que 96 unidades de Ades não continham suco, mas sim uma solução de hidróxido de sódio a 2,5%. Resumindo, uma soda cáustica diluída. E eu sei que vocês devem estar pensando, mas está diluído. Mas isso aqui não deixa de destruir o seu corpo, não. Não deu outra, muitas pessoas começaram a reclamar, muitas ficaram com medo e deixaram de comprar o suco Ades. Lembro de muita gente comentando, lembro até de alguns memes. Se eu encontrar, eu coloco aqui. O erro foi em uma fábrica localizada em Pouso Alegre, em Minas Gerais, por conta de falha humana e mecânica. Tinha um equipamento da fábrica que passou por um processo de higienização interna, que conta com soda cáustica, para matar tudo de uma vez, né? Para não sobrar um ratinho, uma baratinha andando dentro dos equipamentos. Porém, um operador não detectou o fim de um lote anterior e reiniciou o sistema antes do tempo inicial. Então, o produto que estava ainda na máquina passou para as caixinhas de suco Ades e ninguém percebeu no momento. Não só isso, o maquinário falhou nos sensores, o que fez com que entrasse soda cáustica na caixa de suco Ades e nada acontecesse. E olha só, foram 80 segundos, mas foram os 80 segundos que quase que destruíram a marca Ades. E esse lote foi vendido em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 14 consumidores sofreram lesões imediatas ao ingerir o líquido, porque para quem não sabe, soda cáustica é um negócio que corrói. Causou queimaduras químicas na boca, no lábio e mucosas do aparelho digestivo das vítimas. Tá vendo o estrago? É aí que entra a Anvisa, suspendendo temporariamente a fabricação, distribuição e venda de todos os sucos da marca Ades em território nacional até que as vistorias de segurança fossem concluídas. E por mais que a Ades fosse de uma marca grande, a Unilever, houve prejuízos milionários, porque tiveram que paralisar a venda do produto, indenizar as vítimas, um monte de coisa. Assim, eles tiveram uma perda estimada de 192 a 224 milhões de reais. E isso apenas em 2013, porque nos outros anos também muita gente deixou de comprar, como eu já expliquei para vocês. Aliás, muitos acreditam que esse foi o motivo da Unilever ter vendido globalmente a marca Ades para a Coca-Cola. Muita gente acha que foi por causa desse rolê que eles fizeram essa estratégia. Agora vamos falar de um que eu acho que a grande maioria aqui se lembra. Vocês lembram do celular da Samsung que explodia do nada? Eu dou risada, mas é de desespero.
até porque eu tô gravando isso aqui com um celular Samsung, mas não se tratando do Samsung Galaxy Note 7, eu acho que tá tudo tranquilo. Lá em 2016, a Samsung lançou esse celular que na época era considerado top de linha, eu usando um S3 Mini e eles lançando esse Note 7. Aí eu achava top de linha. Foi considerado um dos maiores lançamentos do ano, junto com o iPhone. Até me esqueci qual era o iPhone da época, mas enfim, não durou muito tempo nas prateleiras e nem com os consumidores, né? Porque do nada começava a explodir o negócio. Imagina que doido? Imagina, você tá usando o telefone e explode na sua mão. Muitas pessoas começaram a reclamar e querer a sua indenização por causa disso. E assim a Samsung fez um pronunciamento e explicou pra gente que era uma falha crônica no design da bateria que fazia o celular superaquecer, pegar fogo e explodir do nada. Essa situação foi tão doida, mas tão doida, que as companhias aéreas do mundo inteiro, isso inclui o Brasil, proibiam os passageiros de entrar no avião com esse celular. Imagina, você ia fazer um voo, você tá usando esse Samsung aqui, meu parça? Ó, nessas horas ser pobre tinha suas vantagens, né? No final a Samsung, lógico, suspendeu as vendas globalmente, teve que fazer um recall dos produtos, teve que devolver dinheiro para um monte de gente, mas foi um prejuízo de bilhões para dona Samsung. Acho que é por isso que hoje em dia, quando você compra um celular, não botam mais o carregador, porque quando eu comprei o meu A55, não veio o carregador, não veio nem fone, tá explicado agora. E claro, o modelo foi descontinuado permanentemente. Se você já teve um, comente aqui. Se você conhece um caso que explodiu o celular do nada da pessoa, comenta aqui também, porque esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema de proibições que aconteceram no Brasil, com produtos que a gente já teve contato alguma vez, né? Lembrando que eu já tenho vídeos assim relacionados ao Brasil que estão nessa playlist, onde eu falo de polêmicas nostálgicas. Tem um vídeo recente do canal falando da proibição do Counter-Strike no Brasil. Se você não sabia desse caso, vai ficar sabendo agora porque o vídeo tá aqui aparecendo para vocês. Se você se lembra de mais algum caso, comente aqui. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!